Bem, vamos lá ir direto ao assunto. Para quem está agora a entrar a fundo no estudo dos espaços que habitamos, hoje trago-vos uma análise detalhada e absolutamente fascinante sobre a interseção entre a biomecânica humana e a arquitetura compacta. Enquanto estudantes e futuros profissionais, muitas vezes somos levados a pensar no design de interiores apenas como uma questão de escolher paletas de cores ou texturas bonitas, certo? Mas o que vamos explorar hoje é que projetar uma habitação, especialmente no contexto urbano atual, é uma ciência exata. É literalmente uma questão de sobrevivência e de otimização da nossa funcionalidade diária. O nosso roteiro para esta análise é bastante claro e estruturado. Vamos começar por olhar para o encolhimento do habitat, saltar para a antropometria, o sistema, dissecar as zonas de preparo e fluxo, entender o repouso e a ergonomia visual, abordar a manobrabilidade e acessibilidade total e, por fim, refletir sobre o espaço que desaparece. Ponto número 1. O encolhimento do habitat. Ou seja, o grande desafio moderno que torna este estudo indispensável. 40 a 60 metros quadrados. Pensem nisto por um segundo. Esta é a realidade brutal e super compacta do tamanho médio das habitações urbanas modernas. É um contraste gigantesco com os layouts incrivelmente espaçosos a que as gerações passadas estavam habituadas. E para usar uma analogia simples, é como se estivéssemos a tentar espremer o mesmo volume de água para um copo cada vez mais pequeno. Reparem como passamos de um padrão histórico de 200 metros quadrados na década de 70 para 100 nos anos 90 e agora vivemos em microapartamentos de 40 metros. O ambiente doméstico encolheu drasticamente, mas, e aqui está a grande questão, as necessidades biomecânicas do nosso corpo permaneceram exatamente as mesmas. Nós não encolhemos. E é precisamente aqui que entra o nosso segundo ponto: a antropometria e o sistema, a verdadeira ciência da interação. Vejam a qualidade espacial como um ecossistema delicado sustentado por esta tríade: o humano, a atividade e o ambiente. Como investigadores do espaço, têm de perceber que se cortarem drasticamente a área do ambiente, das duas uma, ou sobrecarregam o corpo humano com adaptações e posturas terríveis, ou a atividade torna-se pura e simplesmente impossível de realizar. E para resolver isto, é crucial que saibam distinguir dois conceitos. A antropometria é o estudo das medidas e proporções estáticas e dinâmicas do nosso corpo. É a vossa régua de projetista. Já a ergonomia, por outro lado, é o sistema operativo. É a ciência dinâmica que estuda a adaptação de todo o ambiente às nossas necessidades, avaliando as dimensões físicas, sim, mas também o conforto térmico, a luz e até como nós percepcionamos o espaço. Basicamente, a antropometria dita as alturas de alcance num lavatório, por exemplo. Mas o sistema ergonómico é toda aquela teia complexa que vem aqui. É o modo como o humano interage com o layout, a forma como acede aos objetos e como tudo isso afeta o conforto ambiental global. E qual é o custo real, físico, de não aplicar isto? É a fricção. Armários mal dimensionados obrigam a posturas forçadas, geram tensão e causam dor. Em oposição, temos o fluxo. O fluxo acontece quando alinhamos tudo de forma verticalizada e correta, garantindo segurança e amplitude de movimento. É literalmente a diferença entre cozinhar e ficar com uma terrível dor de costas ou fluir pelo espaço em total conforto. Passemos à secção 3, zonas de preparo e fluxo. Vamos dissecar a complexa coreografia da cozinha. Num T0 ou num T1, aproveitar o espaço vertical é a única salvação, mas têm de respeitar a biomecânica dos ombros e braços. Repararam que os armários superiores começam rigorosamente a uma distância de 45 a 70 cm acima da bancada? Isto não é um número estético atirado ao ar. É a métrica exata para garantir que o utilizador tem visão total sobre o que está a cortar e não bate com a cabeça nos móveis de cada vez que se inclina. O que nos leva a um conceito que tem de ser o vosso mantra, o desenho do espaço negativo. Quando o espaço é minúsculo, o vosso foco muda por completo. O vosso objetivo principal já não é desenhar a cadeira ou o armário, é esculpir cuidadosamente o vazio entre eles. É esse espaço negativo que permite a coreografia do dia-a-dia. Olhando para este mapa de circulação de uma cozinha, torna-se óbvio: precisam de pelo menos 80 a 100 cm livres num corredor. E mais, uma zona central de rotação desimpedida para passar do fogão para o frigorífico sem bloqueios. O ar, o vazio, é tão importante quanto os tijolos. Por isso, um aviso à navegação. Os catálogos de mobiliário podem ser uma autêntica armadilha. Uma cadeira vazia pode medir uns simpáticos 45 cm de profundidade. Mas uma zona de jantar real em uso, essa exige até 120 cm. Isto porque têm de acomodar o ato de sentar, ou empurrar a cadeira para trás para se levantarem e a passagem de alguém por trás de quem já está sentado. Secção 4. Repouso e ergonomia visual. Porque um erro aqui deita a perder o descanso diário.
Na zona de estar, a ergonomia visual é lei. O centro do vosso ecrã tem de cruzar exatamente com a linha de visão de quem está relaxado no sofá, normalmente a cerca de 1,20 m do chão. E as distâncias são matemáticas. 1,8 metros no mínimo para um ecrã de 32 polegadas, escalando até aos 3,4 metros para uma daquelas televisões enormes de 60 polegadas. Tudo o que fuja disto é garantia de torcicolos. E no quarto, onde temos o autêntico elefante na sala, a cama, um erro de centímetros compromete toda a dinâmica. O projeto exige um respiro perimetral absoluto de 70 centímetros nas laterais e no pé da cama. Sem este vazio estrito, o vosso utilizador vai estar todos os dias a contorcer-se de forma ridícula só para conseguir fazer a cama de manhã. Secção 5. Manobrabilidade e acessibilidade total. O derradeiro teste aos espaços ultra-restritos. Uma casa de banho funcional é avaliada pelo pior cenário, e isso significa acessibilidade total. Exige-se um módulo de 1,50 m de diâmetro para que uma cadeira de rodas possa fazer uma rotação completa. Quando só tem 2 ou 3 metros quadrados no total, isto é um puzzle incrível que obriga a sobrepor as áreas de aproximação ao lavatório e à sanita de forma hiper-inteligente. Tudo o que discutimos culmina nesta matriz. Vejam isto como a vossa fórmula mestra enquanto estudantes e investigadores. A qualidade espacial cruza a acessibilidade, o conforto de luz e temperatura, a forma psicológica como o espaço nos faz sentir, a sustentabilidade dos materiais e os rigorosos fatores antropométricos de que falamos. É tudo menos deitar paredes abaixo sem pensar. E, finalmente, a secção 6, o espaço que desaparece. A verdadeira filosofia por trás da métrica. Pensem nisto. Nós usamos ferramentas para nos adaptarmos aos elementos da natureza. Usamos um guarda-chuva quando chove. É natural. Mas será que deveríamos aceitar uma adaptação forçada e dolorosa aos edifícios que nós próprios construímos? Um design brilhante parte do princípio de que o ser humano nunca deve ter de se encolher para caber na estética de um apartamento mal resolvido. O edifício é que tem de servir o humano. Por isso, neste contexto urbano e super comprimido de hoje, o design transcende a mera estética decorativa. É biomecânica pura. Aplicar estas regras e criar estes espaços negativos não é um capricho de luxo, é garantir a qualidade de vida e a saúde mental e física de quem tem de habitar aqueles 40 metros quadrados todos os dias. E deixo-vos com esta provocação incrível para levarem convosco. Um espaço bem projetado desaparece. Já pensaram nisto? Quando antropometria e ergonomia cantam em absoluta e perfeita harmonia, será que o utilizador deixa de notar as paredes e os móveis e, finalmente, simplesmente vive em pleno conforto? Da próxima vez que entrarem num espaço em que se sintam imediatamente em casa sem saberem porquê, saibam que a ciência do design fez o seu trabalho invisível na perfeição.